Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Quem chamou? Deus chamou esse povo, um povo do meio daquele povo em Corinto, para serem o povo santo do Senhor, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Ou seja, aquele povo que Deus chamou do meio daquela cidade, com os demais chamados em todos os lugares, formam o povo santo do Senhor. Mas preste atenção numa coisa aqui. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto para resolver problemas. Então nós estamos falando de uma igreja que tinha problemas. E se você continuar lendo aqui a carta, você vai ver que a igreja tinha muitos problemas. E todas as cartas que o apóstolo Paulo escrevia, aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele está resolvendo o problema. Mas em todas as cartas, ele vai dizer que a igreja é santificada. Então o fato de ser santificado não nos isenta de problemas, não nos isenta de lutas, de termos divergências, de termos dificuldades, assim como uma grande família. Você vive na sua casa com a sua esposa, com seu esposo e com seus filhos. Vocês têm problemas? Quem não tem problema, não é verdade? Porque aonde tem gente tem problema. Aonde tem duas cabeças pensando, tem problema. Se na sua casa ninguém discorda de você, alguma coisa está errada. Se na igreja todo mundo concorda com você, alguma coisa está errada. Porque onde tem dois pensamentos, duas cabeças pensando, logo alguma coisa vai chocar. Então onde tem gente, tem problema. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas, mas Paulo ele vai dizer assim, a igreja é santificada. Mesmo com tantos problemas, Paulo deixa claro que a igreja foi santificada. Haviam pessoas na igreja que questionavam o apostolado de Paulo, e pelo fato dele não ser um dos 12, lembra que a gente estudou isso no curso de teologia? Então algumas pessoas questionavam, então isso era um problema. Algumas pessoas diziam assim, quem disse que ele é apóstolo? Ele não viu Jesus como os demais. Quem foi escolhido para substituir Judas foi Matias e não ele. Ele era um perseguidor da igreja, e agora ele vem dizer que é apóstolo dos gentios. Então tinham pessoas na igreja que não reconheciam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, do irmão Paulo. A igreja de Deus, a igreja é de Deus, ela não é de homens, ela é de Deus. A igreja é a noiva de Jesus. E entenda a igreja não como esse prédio aqui. A igreja somos nós. Esse prédio a gente enfeita, a gente pinta, a gente muda de lugar, mas é um prédio. A igreja somos nós somos a igreja. Então é você, nós que somos o povo santificado. Não é esse lugar que você entra e esse lugar é santo. É claro que esse lugar ele é separado para nós nos reunirmos. Mas ele só é chamado de igreja porque você está aqui. Porque nós somos a igreja. Então Jesus não morreu por prédios. Jesus morreu por pessoas. E nós precisamos entender isso. A igreja é de Jesus, não o prédio. As pessoas. A santificação que está sobre nós não quer dizer que nós somos perfeitos e não vamos errar. Mas que apesar das nossas imperfeições, nós somos santificados. Essa pessoa que está do seu lado, se ela crê em Jesus, ela é um santo e uma santa. Amém? Então você, por favor, respeite essa pessoa aí, tá bom? Porque é um santo e uma santa do Senhor. E a santificação, ela é posicional, mas ela também é progressiva. O que isso quer dizer? Eu posicionalmente estou em Cristo, então a santidade de Cristo está sobre mim. O Pai olha para mim e ele me vê assim. Mas eu estou também sendo santificado progressivamente. Diariamente, Jesus está trabalhando em todos aqueles que já receberam o Espírito Santo. No versículo 3, ele vai terminar esse início aqui, as saudações, dizendo que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Então ele se apresenta, ele dá a sua saudação para a igreja, e nós vamos para o versículo 4, e vamos para o segundo ponto da mensagem. Deus escolheu um povo
Deus escolheu um povo. O versículo 4 vai dizer assim: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Versículo 5: por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. No versículo de número 2, vai dizer que eles foram chamados, que eles foram trazidos para o Evangelho. O que é que a gente aprende aqui? Que Deus escolheu um povo em Corinto para derramar a sua graça. Deus escolheu um povo em Corinto para derramar a sua graça. O versículo 4, Paulo vai dizer, leio mais uma vez: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado. O que é essa graça? É o favor imerecido. Deus escolheu um povo naquela cidade para derramar a sua graça, para derramar o seu favor. Se você creu em Jesus, se eu criei em Jesus, nós precisamos entender que isso aconteceu apenas e porque está escrito lá em João 6,44 que Ele nos chamou. João 6,44, você quer ler? Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 44. Alguns já conhecem de cor, outros não. Eu vou ler para você, diz assim: porque ninguém pode vir a mim, Jesus está falando, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Então Jesus está dizendo que nós só podemos ir a Jesus se o Pai nos levar, se o Pai abrir os nossos olhos, se o Espírito Santo nos convencer. Não é um desejo do homem natural, do homem caído. Nós nascemos assim, em pecado, separado de Deus. A natureza de Adão está em nós e nós não desejamos a Deus, nós não queremos a Deus, mas o Espírito Santo nos convence, abre os nossos olhos para que então possamos crer e confiar em Jesus. Se nós pudéssemos crer por nós mesmos, não teria necessidade do Espírito Santo nos convencer. Por que o Espírito Santo nos convence, Ney? O Espírito Santo nos convence porque nós precisamos de convencimento. Nós não somos capazes de crer por si só. Hoje eu resolvi crer em Deus. A gente fala da boca para fora. Mas a fé genuína em nossos corações, somente através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há lugar para orgulho na salvação. É Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Filipenses, projeta para mim aqui, Filipenses capítulo 2, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Olha só que interessante. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pastor, está dizendo para a gente trabalhar, volta lá. Para a gente trabalhar, volta no versículo anterior, para a gente trabalhar com afinco a nossa salvação. Então é a gente que escolhe, é a gente que vai, é a gente que se esforça. Mas olha só o que diz o versículo seguinte: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. A gente está o nosso coração, ele é tão impenitente. A Bíblia diz que o coração é mau, que o coração é enganoso, mais que qualquer outra coisa. O nosso coração é tão depravado, essa expressão, não se assuste com a expressão, tá? O nosso coração é tão depravado, é um dos primeiros pontos da tulipe, embora eu te explique o que é isso, que é a depravação total. O homem está tão depravado no seu coração, o homem, a mulher, a humanidade, que nós precisamos de uma ação de Deus, deixa no versículo lá, precisamos de uma ação de Deus em nós, para nos fazer desejar, e para nos dar o poder de realizar. Então você achava que era você? Então você achava que era pela sua força? Então você achava que era pela sua inteligência, porque você foi mais esperto do que outros e escolheu? Deus te escolheu, Deus abriu os seus olhos. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida,
Ele nos deu vida. Estávamos mortos, não havia condições de respondermos, mas Ele opera em nós, tanto o querer